Boa noite. Verificada a presença, havendo número legal, declaro aberta a 13ª sessão ordinária deste dia 8 de setembro de 2020. Invocando a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Convido a todos os presentes para, de pé, ouvirmos a execução do hino nacional brasileiro. As margens plácidas de povo heróico, bravo, retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito a própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, estrelas forte pavio do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol mais gentil, pátria amada Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras o Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais árida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, lá para o teu centas estrelado, e diga o verde louro desta flor, mas no futuro e glória do passado, concebes a justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra morada, entre outras vilas tem Brasil, a pátria amada, os filhos deste sol mais gentil, pátria amada Brasil. Convido os senhores vereadores a permanecerem de pé por 1 minuto em prol da paz mundial. Convido o vereador Juarez para a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Boa noite a todos. A leitura é no Evangelho de Mateus, capítulo 1, do versículo 18 ao versículo 23. A origem de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes que vierem juntos,
ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que um anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e lhe dará o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: eis que a virgem concederá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus é conosco. Encontram-se presentes os vereadores Ângela Maria Busnardo, Fábio Cola de Lima, Juarez Eduardo Ribeiro, Luiz Carlos de Moraes Júnior, Maria de Fátima Lanfredo dos Santos, Roque Donizete Câmara, Rorivaldo Otávio das Chagas e ex-presidente Sidney Zósimo Vidotti. O vereador Douglas François Cardelato, dispensado conforme a da presidência número 18 de 2020. Iniciando o expediente, solicito ao senhor secretário, vereador Luiz Carlos de Moraes Júnior, para que proceda a leitura da ata da 12ª sessão ordinária, realizada no dia 25 de agosto de 2020. Faz uso da palavra o vereador Fábio. Senhor presidente, nobres colegas, internautas e visitantes. Senhor presidente, eu solicito que seja dispensada a leitura da referida ata, pois todos os vereadores já possuem cópia em seus computadores. Está em discussão o pedido verbal do vereador Fábio, que solicita a dispensa da leitura da ata. Em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. O pedido do vereador Fábio. Está em discussão a ata da 12ª sessão ordinária, realizada no dia 25 de agosto de 2020. Em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Peço ao senhor secretário que proceda à leitura do expediente. Faz uso da palavra o vereador Juarez. Senhor presidente, solicito que seja dispensada a leitura dos seguintes projetos: o substitutivo projeto de lei complementar 08/2020 e o projeto de lei complementar 09/2020 e o projeto de lei legislativo 18/2020, e pelo fato que todos já tenham sido lidos em sessão anterior. Está em discussão o pedido verbal do vereador Juarez, que pede a dispensa dos projetos que foram lidos na sessão anterior. Em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o pedido do vereador Juarez. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do restante das matérias. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça, Redação, Saúde e Higiene a respeito do projeto substitutivo de lei complementar número 8/2020, favorável. Também favorável o parecer da Comissão de Economia, Planejamento, Orçamento e Finanças. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça referente ao projeto de lei complementar número 9, favorável. Também parecer favorável da Comissão de Economia, Planejamento, Orçamento e Finanças. Emenda número 01/2020 ao projeto de lei complementar número 9/2020, de autoria das comissões permanentes da Câmara Municipal de Pirangi. Conforme os artigos 202 e 203 do Regimento Interno da Câmara Municipal, os vereadores
abaixo identificados apresentam emenda supressiva ao artigo 1º do projeto de lei complementar 9/2020. Artigo 1º. Fica suprimido do projeto de lei complementar 9/2020 o artigo 1º em sua totalidade. Sala das Sessões, Valdomiro Ernesto Santa Maria, Pirangi, 4 de setembro de 2020. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Fábio Collor de Lima, presidente, Ângela Maria Busnardo, membro, Luiz Carlos de Moraes Júnior, membro. Comissão de Economia, de Planejamento, Orçamento e Finanças, Juarez Eduardo Ribeiro, presidente, Roque Donizete, Câmara, membro, e Rorivaldo Otávio das Chagas, membro. Projeto de Lei número 31/2020, de 21 de agosto de 2020, da nova redação, artigo 1º da Lei 2757, de 16 de agosto de 2020, que dispõe sobre a aquisição de imóvel por doação, que especifica: o prefeito municipal de Pirangi, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal decreta, ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º, da nova redação ao artigo 1º da Lei 2557 de 2020, 16 de agosto de 2020, que dispõe sobre a aquisição de imóvel por doação, como segue abaixo. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a adquirir por doação a título gratuito o imóvel situado nesta cidade de Pirangi, abaixo descrito, de propriedade da imobiliária Nechar Catanduva Limitada, CNPJ número 33 888 441 mil, contrário 20, a ser desmembrada da matrícula 39.272, folha 1, livro 2 do Cartório de Registro de Imóveis de Monte Alto deste Estado, conforme memorial descritivo. Artigo 2º. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta de dotações próprias consignadas no orçamento, suplementadas se necessário. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e revogada as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Pirangi, 21 de agosto de 2020. Luiz Carlos de Moraes, Prefeito Municipal. Mensagem do senhor Prefeito. Senhor Presidente, através do presente, honra-me encaminhar, através de Vossa Excelência, o incluso projeto de lei que dá nova redação ao artigo 1º da Lei 2757, de 16 de agosto de 2020, que dispõe sobre a aquisição de imóvel por doação, que especifica. Essa impoluta edilidade aprovou a aquisição de bem imóvel pelo município de Pirangi por doação, entretanto, constou da propositura que era pertencente a Pedro Pivetta e sua mulher, a Sirene Lautzlager Pivetta, porém, citada área se encontra em nome da imobiliária Nechar Catanduva Limitada, CNPJ 33 888 441 mil, contrário 20. Daí necessário se faz alteração da lei para que seja efetuado a correção do nome do proprietário, o qual será responsável para outorgar a escritura de alienação e, consequentemente, será o responsável pelas obrigações constantes do mesmo. Apraz-me do ensejo para reiterar a Vossa Excelência votos de elevada estima e distinta consideração, esperando que a proposição seja aprovada pelos eminentes edis desta Casa, que seja convocada urgentíssima em virtude de ser a matéria urgente de interesse público relevante, solicita a especial fineza dos senhores vereadores, no sentido de ser o incluso projeto examinado e votado. Prefeitura Municipal de Pirangi, 21 de agosto de 2020, Luiz Carlos de Moraes, Prefeito Municipal, ao excelentíssimo senhor Sidnei Osmo Vidotti, Presidente da Câmara Municipal de Pirangi. Anexo à matrícula do imóvel. Projeto de Lei número 32/2020, altera a PPA-LDO para o exercício 2020 e dá outras providências. O prefeito do município de Pirangi, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Ficam incluídos nos anexos da Lei 2563/17 do PPA e anexos da Lei 2677/19, que dispõe sobre a LDO para o exercício 2020. Artigo 2º. Fica o Poder Executivo autorizado a proceder à abertura de um crédito adicional especial ao Orçamento Municipal, Lei 2697, de 3 de 12 de 2019, no valor de R$ 33 mil, para atender a seguinte programação: Executivo, Departamento de Educação, Alimentação e Nutrição, merenda escolar, fornecimento de merenda ao educando, fonte de recursos 5, federal, código de aplicação 280 mil, creche, valor R$ 13 mil. E a fonte de recursos também federal, código de aplicação 281 mil, pré-escola, R$ 20 mil. Artigo 3º. Fica ainda o Poder Executivo autorizado a proceder à suplementação do crédito especial aberto de acordo com a Lei Municipal 2749, 18 de 5 de 2020, no valor de R$ 93 mil, para atender a seguinte programação:
Órgão 2, Executivo, Departamento de Educação, Alimentação e Nutrição, Merenda Escolar, fornecimento de merenda ao educando, material de consumo, fonte de recurso 95 Federal, Código de Aplicação 282.000, Ensino Fundamental, ficha 588, valor R$ 93.000. Artigo 4º, para cobertura do crédito adicional especial e suplementar de que trata a presente lei, serão utilizados os seguintes recursos. A linha A, R$ 93.000 proveniente de superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, conforme dispositivo no inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei 43/20, de 17 de março de 64. A linha B, R$ 33.000 proveniente de anulação parcial da dotação orçamentária, a que alude o inciso 3, parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal 43/20, de 17 de março de 64, em sua atual redação, observada a seguinte discriminação. Órgão 2, Executivo, Departamento de Educação, Ensino Fundamental, Ensino Regular de 1ª a 8ª série, manutenção do projeto Espaço Amigo, fonte de recurso federal, Código da Aplicação 282.000, Ensino Fundamental, ficha 525, valor R$ 13.000, manutenção do ensino fundamental, outro serviço de terceiros, pessoa jurídica. Fonte de recurso 5 Federal, Código da Aplicação 282.000, ficha 217, ensino fundamental, valor R$ 10.000, educação infantil, assistência social a criança de 0 a 6 anos, manutenção da educação pré-escolar, equipamentos e material permanente, fonte de recurso 5 Federal, Código de Aplicação 281.000 pré-escola, ficha 524, valor R$ 10.000. Artigo 5º, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Município de Pirangi, 26 de agosto de 2020, Luiz Carlos de Moraes, prefeito municipal. Mensagem. Senhor presidente, tenho a honra de submeter, por intermédio de Vossa Excelência, a apreciação dessa egrégia Câmara Municipal, o anexo projeto de lei que altera a PPA-LDO para o exercício 2020 e dá outras providências. A presente proposição visa proceder à inclusão no anexo do PPA-LDO e abertura de crédito adicional especial e suplementar no valor de R$ 126.000, destinado a proceder à aquisição de gêneros alimentícios para distribuição de kits de alimentos durante os meses de outubro, novembro e dezembro. Origina-se da abertura do crédito oriunda de superávit financeiro e anulação parcial de dotações orçamentárias. A Prefeitura Municipal de Pirangi pretende distribuir kit de alimentos às famílias que possuem alunos na creche, pré-escola e fundamental, com recursos provenientes do salário de educação. Em face do exposto, solicito a colaboração dos vereadores desta Casa para que a proposição seja aprovada pelos eminentes edis dessa Casa, que seja convocada urgentíssima em virtude de ser a matéria urgente e de interesse público relevante. Solicito a especial fineza dos senhores vereadores, no sentido de ser o incluso projeto examinado e votado. Município de Pirangi, 26 de agosto de 2020, Luiz Carlos de Moraes, prefeito municipal, ao excelentíssimo senhor Sidnei Osmo Vidotti, presidente da Câmara Municipal de Pirangi. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça, referente ao projeto de lei legislativo número 18/2020, favorável. Parecer da Comissão de Economia, Planejamento, Orçamento e Finanças, também favorável ao projeto de lei legislativo 18/2020, que reconhece a prática da atividade física e do exercício físico como essenciais para a população pirangiense em estabelecimentos prestadores de serviços destinados a esta finalidade em tempos de crise ocasionados por moléstias contagiosas ou catástrofes naturais. Emenda número 1/2020 ao projeto de lei legislativo 18/2020, de autoria do vereador Fábio Cola de Lima. Conforme os artigos 202 e 203 do Regimento Interno da Câmara Municipal, o vereador abaixo identificado aponta emenda aditiva ao projeto de lei número 18/2020. Artigo 1º. Fica acrescido o artigo 8º ao projeto de lei legislativo número 18/2020 com a seguinte redação. Artigo 8º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Pirangi, São Paulo, 8 de setembro de 2020, Fábio Cola de Lima, vereador. Terminado, senhor presidente.
Terminada a leitura das matérias, solicito ao senhor secretário para que apresente as correspondências recebidas. Ofício 304/2020, Pirangi, 13 de agosto de 2020. Assunto: resposta ao requerimento verbal do vereador Juarez Eduardo Ribeiro. Com meus respeitosos cumprimentos, venho por meio desta, em resposta ao requerimento encaminhado a esta municipalidade, esclarecer sobre os procedimentos legais para tal intervenção. Por se tratar de área rural e de manancial, qualquer intervenção exige os procedimentos pertinentes à proteção de recursos naturais. O município, através dos departamentos ligados ao assunto, já estava tomando providências necessárias para obter a licença de desassoreamento do corpo hídrico junto ao DAE de São José do Rio Preto. Vale ressaltar que o referido órgão está com o quadro de funcionários reduzidos e trabalhando em home office em função da pandemia Covid-19 coronavírus. Certo de poder contar com sua atenção, aproveitamos a oportunidade para renovar o protesto de elevada estima e consideração. Atenciosamente, José Roberto Mazarop, engenheiro civil, CREA 060 172 2998, Luiz Carlos de Moraes, prefeito municipal. Comunico que os projetos de lei número 31 e 32 de 2020, lidos nessa sessão, serão encaminhados às comissões permanentes para emitir seus respectivos pareceres. O substitutivo ao projeto de lei complementar número 8 de 2020 será apreciado em segunda discussão e votação na ordem do dia. O projeto de lei complementar número 9 de 2020 será apreciado em primeira discussão e votação na ordem do dia. O projeto de lei legislativo número 18 de 2020 será apreciado em única discussão e votação na ordem do dia. Terminada a apresentação do expediente, deixo a palavra livre. Faz uso da palavra o vereador Juarez. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, a todos os internautas e os amigos aqui presentes, boa noite a todos. Só quero deixar aqui registrado, senhor presidente, claro que a resposta aqui do... Em primeiro lugar, quero deixar o agradecimento ao engenheiro José Mazarop, que respondeu o meu requerimento sobre a questão da ponte do Rio Suvaco, ali da estrada, antiga estrada boiadeira, que liga Pirangi a Taiaçu. E eu estive lá com os produtores rurais e eles fizeram a reclamação e eu não coloquei no ofício, no meu requerimento, que ali há mais de 2 anos que está cheio ali, né, de terra, é onde todas as vezes, na época de chuva, a chuva transborda a estrada e ninguém mais passa por aquela estrada, né? E aqui a resposta diz que por motivo do Covid, o Covid é de março para cá, e o problema já se encontra, assim segundo eu estou falando, como dizia meu pai, estou vendendo peixe que me venderam. Aqueles que me convocaram para estar lá para ver o problema, onde foi tirada as fotos e tudo, segundo os produtores rurais, há mais de 2 anos que eles vêm reclamando e solicitando a melhoria ali. Então, só quero deixar isso registrado, porque eles vão questionar na hora que pegar a resposta. Eles vão questionar, espera lá, faz mais de 2 anos, o Covid tem 5 meses. Né? Então, ou o problema está lá no DAE, em São José do Rio Preto, que ficou enrolando, ou este pedido foi feito agora este ano. Né? Só para deixar registrado, senhor presidente. Muito obrigado. A palavra continua livre. Faz uso da palavra a vereadora Fátima. Está ligando, Elaine. Tá? Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, funcionários e visitantes e internautas. Boa noite. Eu gostaria, senhor presidente, de fazer um requerimento verbal ao senhor prefeito. Várias pessoas me procuraram para fazer esse pedido, solicitando que fosse feito melhorias aqui nesse local, mas como eu estava afastada por um ato da sua presidência, então eu não estava vindo até a Câmara. E hoje, como eu estou retornando, então eu estou fazendo o requerimento. Espero que o senhor prefeito entenda o meu pedido e atenda também a reivindicação da população.
que está sendo prejudicada. Requeiro ao senhor prefeito que, juntamente com o setor competente, realize melhorias nas canaletas de escoamento de águas fluviais localizadas na Avenida Rodrigues Alves, próximas aos números 1510 e 1602. Essa é uma reivindicação de motoristas que trafegam diariamente pelo local, que alegam que, após o recap da avenida, as canaletas ficaram profundas e os veículos mais baixos sofrem danos por se chocarem contra o asfalto. Eu queria deixar aqui registrado a minha justificativa, que o asfalto ficou muito bom, muito bem recapeado, mas que, por ser um recap, a canaleta já estava ali, o asfalto veio e subiu, e agora ficou aquele declive. E conforme os carros passam, os carros mais altos não sentem o impacto, mas os carros mais baixos estão batendo embaixo, e eles não têm aonde desviar. Os motoristas vieram me dizer que eles desviam para um lado, pega, desvia para o outro, pega, no meio pega, então não tem para onde passar. Está prejudicando os carros das pessoas. Então, que o prefeito encaminhasse ao setor competente para que fosse sanado esse problema, porque a via ficou muito bem recapeada, só ficou com esse problema. Então, que fosse sanado esse problema para que a população não venha sofrer danos materiais com os seus veículos. Muito obrigada. Está em discussão o pedido verbal, o requerimento verbal da vereadora Fátima. Em discussão. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o requerimento verbal da vereadora Fátima, que pede para que seja tomada providência contra as depressões na rua Rodrigues Alves. É Prudente de Moraes, né? Rodrigues Alves. A palavra continua livre. Bom, senhores vereadores, eu vou ler um ofício que eu recebi aqui. Acho que todos já receberam no WhatsApp, mas eu vou ler de novo. Pirangi, 13 de agosto de 2020. Assunto: resposta ao requerimento... Não. Pirangi, 8 de setembro de 2020. Ofício número 65, 2020. Senhor presidente, com meu respeitoso cumprimento, dirijo-me a Vossa Senhoria para solicitar dos egrégios membros do Poder Legislativo Municipal um posicionamento quanto ao retorno das aulas presenciais em nosso município. Esclareço que no Estado de São Paulo, através da sua Secretaria de Educação, abriu a prerrogativa de decisão desse retorno ao município, tanto para as escolas municipais, particulares ou estaduais. A justificativa é de que o município deve gerir a tomada de decisão de todo o seu território, assim quanto com o posicionamento dessa Casa de Leis para um posicionamento democrático e transparente. Certo de contar com a participação de todos, despeço-me cordialmente. Elaine T. Mattioli Covielo, diretora de Educação. Bom, veio esse ofício aqui para nós, eu acho que eu não poderia assumir sozinho, tá certo? Então, eu gostaria de que vocês, se possível, opinassem o que nós devemos fazer, o que não devemos, como que devemos proceder à resposta. A palavra está livre. Faz uso da palavra o vereador Juarez. Senhor presidente, eu li este ofício assim que a nossa diretora enviou. É claro que há uma grande necessidade de que isso seja normalizado, até pelo bem das crianças, em sentido de educação, porque hoje eu estive conversando com uma professora e estava falando sobre a questão do trabalho remoto, e grande maioria das crianças não tem ou um aparelho adequado para entrar no sistema ou não tem internet. Então, vendo só que
para a gente dizer, olha, nós apoiamos, não, eu vou falar por mim, para dizer que eu apoio ou não, precisa de ter um plano de trabalho de retorno, que a Secretaria da Educação apresenta, né, um plano, como que vai ser feito, quantidade de crianças na sala, até essa professora estava falando, pode acontecer, não é coisa do município, estou falando coisa do Estado, que pode acontecer de criança até ter 2 aulas por semana, porque vai diminuir o número de criança e vai fazer aquele rodízio de alunos nas escolas, né? Então, eu apoiaria, depois de estudar um plano de trabalho da diretoria de ensino, né, da diretoria da educação do nosso município. E agora eu como falo, agora o Estado joga bomba, né, na mão dos municípios, né? Quando era para fechar, veio a ordem, veio que a ditadura fecha tudo, fecha isso, fecha aquilo, prejudicou muito isso daí. Eu venho falando há muito tempo, mas agora o município resolve. Agora o município tem autonomia. Antes o município não tinha autonomia. Quantos municípios que sofreu? Quantos prefeitos foram caça-bruxa, que sofreu na mão do governador, né? E quantos prefeitos omissos, por ficar preso na mão também de governador. Então, agora o município tem plenos poderes para exercer, né? Muito obrigado, senhor presidente. Eu vou dar uma ideia aqui. Se todos concordarem, nós já matamos o assunto aqui. Nós podemos cobrar da secretária, da diretora, um plano de trabalho, que apresente um plano de trabalho para nós. Aí podemos opinar corretamente se concordamos ou não com o retorno das aulas. O que vocês acham? Todos concordam? Faz uso da palavra o vereador Luiz Carlos Moraes Júnior. Senhor presidente, nobres colegas, senhor presidente, eu participei da reunião do CODEVAR segunda-feira passada e estavam só prefeitos e secretários de educação. Meu pai não tinha chegado a tempo, o Vitor pediu para que eu ficasse junto com a Elaine acompanhando. Inclusive, Bebedouro vai retornar. E a Elaine avaliou tanto o plano do governo do Estado quanto dos municípios vizinhos, e na posição dela, ela discordou, inclusive lá naquele debate lá. E como temos as crianças com comorbidade, e já estamos no mês de setembro, independente se vocês aprovarem aí para pedir esse plano da diretora, que ela já até tem ele em mãos, né, praticamente, mas, pelo que a gente sentiu dos professores e de todos os secretários, sem exceção, que estavam presentes naquela reunião com o secretário estadual, é unânime entre eles não voltar às aulas. Eu, principalmente, a minha filha tem asma, eu não vou deixar. Se voltar à aula, eu não vou deixar ela ir. Então, independente se vocês solicitarem o plano de trabalho, eu sou contra a volta às aulas esse ano. Obrigado, senhor presidente. Faz uso da palavra a vereadora Fátima. Faz uso da palavra a vereadora Fátima. Senhor presidente, eu vou falar como uma pessoa que trabalhou com criança. A criança, ela não é como o adulto, que você separa e pede para ter distanciamento e a gente respeita. A criança, ela respeita por um pouco, por um longo período, ela não vai conseguir respeitar. Mesmo que diminua a quantidade de aluno, que ela diminua a quantidade de hora trabalhada na escola, assistida, mas ela vai acabar chegando perto do coleguinha, sim. Ela vai acabar, a criança, quando vê uma máscara diferente, ela vai acabar trocando a máscara com o coleguinha. Isso é coisa de criança, não é coisa de malícia, é coisa de criança. Eu acho, na minha opinião, que como a educação ela foi lesada com todo esse período de pandemia, como foi tudo muito lesado, e ficou até agora sem a aula presencial, eu acho, na minha opinião, que deve permanecer até o final do ano.
Por quê? Porque a pandemia ela ainda não acabou. Ela está dando esse espaço, estão dando esse espaço para as pessoas, e o governador pedindo para voltar, mas a pandemia está aí ainda. Nossos hospitais ainda estão lotados, as UTIs ainda estão todas superlotadas. E aí, a criança ela corre risco também. Se eu tivesse um filho, como disse o vereador Tite, eu também não deixaria meu filho voltar à aula. Agora, precisa, porque a criança está sendo prejudicada, porque tem muitos que não têm o equipamento para poder se manter a par da matéria, da aula e tudo, estão sendo prejudicados. Mas eu acho que, como já foram prejudicados até agora, que permaneçam até o final do ano e o ano que vem se recuperem. Porque eu creio que, para voltar, para as crianças estarem presentes dentro da sala, por mais que a diretora, por mais que a secretária da educação, por mais que as professoras se empenham, criança é criança. Criança, você não segura ela num lugar por muito tempo. Então, ela vai acabar chegando perto do coleguinha, não por maldade, mas porque gosta, por afeição, por amizade. Então, é onde corre o risco. Então, eu creio, na minha opinião, que como ficou até agora fora da escola, falta pouco tempo, falta 3 meses para terminar o ano letivo. Então, eu acho que não vai prejudicar mais do que já foi prejudicado. E sim, vamos pensar na saúde da criança. Como disse o vereador, a filha dele tem asma. Muitas crianças têm asma. Muitas outras crianças têm outros problemas de saúde. Pode não ter asma, mas pode ter um problema de bronquite. Pode ter um outro problema de diabetes, sim. Pode ter outros problemas. E vai pôr a vida da criança em risco. Então, no momento, eu acho que deve permanecer do jeito que está. Muito obrigada. Bom, temos 2 contrários. Faz uso da palavra, vereador Juarez. Já a colocação que o vereador Luiz Carlos de Moraes Júnior disse, não foi constada aqui Nós não conhecíamos. Eu acho que seria muito importante que eles, como educadores, que estão mais além de conhecimento tudo, tivessem colocado também a opinião deles aqui, se a gente segue ou não a opinião. Seria muito importante. Entendeu? Porque eu dei minha opinião dentro do que eu conversei com uma professora. Certo? Agora, se tem uma opinião em conjunto com secretariados e tudo mais, já é uma opinião contrária, acho que era importante ter colocado aqui, porque aí a gente já falaria, já ia julgar o contrário ou a favor. Dentro da colocação que o vereador fez e a vereadora fez muito bem colocado, com certeza, mesmo tendo número reduzido, criança é criança, não respeita. Vai conversar, vai brincar, vai se abraçar, vai trocar máscara, que isso daí pode acontecer, isso daí existe esse perigo, mas o que faltou aí um ofício mais elaborado, colocando até a opinião delas para nós. Eu acompanho os 2 vereadores. Contrário também? Contrário. Faz uso da palavra, vereador Fábio. Senhor presidente, veja bem, eu acho que é uma situação delicada, onde todo mundo está procurando a resposta para tentar acertar. Aqui nós vemos 2 situações, a situação de trazer para nós como legislativo, mas também a situação de pai. Então, assim, eu acho que no meu caso, meu filho já é adulto, mas a gente dizer aqui, vai voltar às aulas ou não, mas depois os pais não mandam seus filhos, não resolve. A gente não consegue chegar a um consenso. Então, hoje os meios eletrônicos são bem válidos, quase todo mundo tem o WhatsApp. Tá? Eu acho que essa pergunta deveria ser feita aos pais. Já tem a resposta da maioria é essa. Então, não tem como. Mesmo que o governo em si queira fazer uma atitude, mas se os pais não colaborarem, não tiver essa situação de aceitação, é tiro no escuro, não vai virar nada.
Por quê? Você põe os professores dentro da sala de aula para ela ficar vazia, para cumprir horário, não vai, minha opinião é essa, não vai acertar, não vai ajudar. O que iria ajudar, assim, se fosse um conjunto, pais e professores todos unidos. Agora, o que nós, vereadores, aqui vamos decidir? Nós queremos que volte a aula, vai ser imposto? Vai voltar às aulas? Ou nós vamos decidir, a gente acha, um acha favorável, outro acha favorável, eu acho A, eu acho B. Nessa situação de pandemia, a gente só acha, nunca tem certeza de nada. E se de repente as crianças voltam e começam, nós não temos UTI na cidade. Uma cidade maior como São Paulo, Rio Preto, aonde tem socorro, é uma coisa. E a gente? Se começar criança, e aí não são só as crianças, porque quando vai a criança para a UTI, o pai tem que estar junto, porque ela não fica sozinha. É muito arriscado, é muito delicado, e se não for unânime entre professores e pais, nós, dos legislativos, temos pouco o que fazer nesse caso. Essa é a minha opinião, senhor presidente. Faz uso da palavra a vereadora Ângela. Boa noite a todos, senhor presidente, senhores vereadores, os presentes. Eu acho, na minha opinião, que o ano 2020 já acabou. Eu acho que nem pensamento voltar às aulas. Tem pais que vão aceitar voltar às aulas porque não aguentam as crianças em casa. Mas, na minha opinião, Covid ainda está aí, está permanente, tem gente, já foi gente hoje entubada, mais uma pessoa. Então, gente, preste atenção. Quem garante que o Covid acabou? Que se a coisa começou a apertar agora na nossa cidade. Está cheio de casos, gente. Eu, na minha opinião, 2020 deveria encerrar, todo mundo ficar quietinho. Eu, como vó, que eu tenho minha neta, jamais ela voltaria à escola. Eu sou dessa opinião. Não tem que conversar com o professor e nem com o diretor. Se ele deu a ordem para voltar, se ele fosse professor, eu acho que ele não entraria numa sala de aula, entendeu? Então, eu sou contra. Muito obrigada. A palavra continua livre. Faz uso da palavra o vereador Rorivaldo. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, visitantes, internautas. Eu acho que a gente não deve bater de frente com a ciência. Nunca. Os que tentaram fazer isso se deram mal. Eu concordo com a nobre colega Fátima, pela experiência que ela tem com criança, e o que ela disse tem sentido e muito. Criança é criança e não vai obedecer como adulto. É bem complicada a nossa situação, porque imagine se voltar e acontecer o pior de uma pandemia, é nossas cabeças que vão rolar. Então, temos que pensar bastante, analisar, trocar ideia com pessoas e não bater de frente com a ciência, que está dizendo. A nobre colega falou, tem gente entubada, o vírus está aí, está circulando, e as crianças, nós temos que cuidar delas e defender elas de um idente. O nobre colega, o pastor, disse também uma coisa que eu acho que seria legal, presidente, a gente sentar com o órgão, com todos, e ver a situação das crianças que não têm condições de ter o equipamento. Essas crianças humildes, que não têm o equipamento adequado para a aula online, a gente poderia fazer um esquema de, sei lá, montar um projeto para ajudar essas crianças a terem o equipamento adequado. Aí, para terminar esse restinho de 2020, que nós precisamos de riscar esse ano, foi um ano para ser esquecido, né? Quantas tragédias, né? Ele falou, o nobre colega, e eu também concordo, existem crianças que não têm mesmo condições de ter o equipamento, e seria uma ótima, boa ideia o governador ajudar a gente agora, né? Com as crianças. Viu? As crianças que não têm condições de ter o seu tablet, seu equipamento adequado para as aulas, seria uma ótima ideia a gente fazer alguma coisa.
para essas crianças, já que também não estão gastando, né, na alimentação, aí que está tendo uma economia bacana, poderia investir nessa área aí, dando equipamento para crianças que não têm condições, eu falo, né? Porque a maioria das crianças, quase todos têm, mas sempre tem as pessoas que não têm mesmo condições de ter o equipamento. Seria maravilhoso e ótimo para a criança ter o equipamento. Ele ia até animar, né, de ter aula online na sua casa e terminar esse restinho de ano aí, né, tudo na paz do Senhor, porque 2020 realmente é um ano para ser esquecido, né? Muito obrigado, senhor presidente. Faz uso da palavra o vereador Roque Donizete Câmara. Senhor vereador, senhor presidente, nobres colegas, internauta, eu acho que nem a nobre colega falou, esse fim de ano não tem mais jeito, não tem mais condições de criar algum canto para salvar essas coisas que estão acontecendo. Inclusive, eu tenho um casal que trabalha com a gente, os filhos dele estão afastados com o coronavírus. Então, veja bem, é criança, vai para a escola, e aí? Então, eu acho que esse momento não tem condições de nós fazer mais nada, tem que rezar a Deus para a coisa parar essa epidemia aí, torcer para tudo dar certo para 2021. Muito obrigado, presidente. Eu sou o contrário. Bom, vou pedir para a secretária, então, amanhã redija o ofício, que a Câmara, por unanimidade, é contra o retorno das aulas neste ano, ou enquanto durar essa pandemia, ou tiver medidas mais seguras, igual uma vacina, alguma coisa assim. Certo? A palavra continua livre. Faz uso da palavra o vereador Juarez. Senhor presidente, eu solicito que não seja suspensa a sessão por 10 minutos em respeito aos internautas. Está em discussão o pedido do vereador Juarez. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade o pedido verbal do vereador Juarez. Como mais nenhum vereador queira fazer uso da palavra, dou por encerrado o expediente e daremos início à ordem do dia. Solicito que o primeiro secretário faça a verificação do quórum da ordem do dia. Presente os vereadores Ângela Maria Busnardo, Juarez Eduardo Ribeiro, Roque Donizete Câmara, Fábio Collor de Lima, Sidnei Osmo Vidotti, Maria de Fátima Lanfredo dos Santos, Rorivaldo Otávio das Chagas e Luiz Carlos de Moraes Júnior. Ausente o vereador Douglas França Aires Escardelato, em virtude do ato aí da presidência número 18. Verificado o quórum e havendo o número legal, iniciamos a ordem do dia da 13ª sessão ordinária de 8 de fevereiro de 2020. Anuncio as matérias que constam para a ordem do dia. Segunda discussão e votação, substitutiva ao projeto de lei complementar número 8 de 2020. Primeira discussão e votação, projeto de lei complementar número 9 de 2020. Única discussão e votação, projeto legislativo número 18 de 2020. Emenda número 1 de 2020 ao projeto de lei complementar número 9 de 2020. Emenda número 1 ao projeto de lei legislativo número 18 de 2020. Solicito que o senhor secretário proceda à leitura das matérias. Faz uso da palavra o vereador Fábio. Senhor presidente, eu solicito que seja dispensada a leitura da pauta, pois todas foram lidas em sessões anteriores. Está em discussão o pedido verbal do vereador Fábio, que pede a dispensa da leitura das matérias, pois já foram lidas nas sessões anteriores. Em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade o pedido verbal do vereador Fábio. Coloco em segunda discussão e votação o substitutivo ao projeto de lei complementar número 8 de 2020, que revoga o inciso 1º do artigo 45 da Lei do Complementar número 1701 de 2005,
que se refere ao salário cônjuge. Em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei complementar número 9, 2020. Altera o dispositivo da lei complementar número 2.569, 2018, lei do banco de horas. Em discussão. Faz uso da palavra o vereador Luiz Carlos de Moraes Júnior. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, senhores presentes e internautas. Senhor presidente, eu gostaria de solicitar a vista deste projeto, uma vez que na sexta-feira, assim que terminou a reunião aqui, na parte da tarde, na verdade, eu fui lá ver com a Silvana, aprofundar melhor sobre o assunto, e não é nem A e nem B do que foi comentado na reunião. Infelizmente, ali o projeto veio aí de forma equivocada, né? O doutor lá que elaborou. Na verdade, o que se trata, o que tem que ser visto ainda esse mês para que não ocorra desconto nos servidores já na próxima folha de pagamento. Teve alguns servidores que, por conta própria, não puderam voltar ao trabalho e não aceitaram, até por ter comorbidade, e não tem como eles trabalhar de forma remota. E eles solicitaram por escrito, né, para pôr em banco de horas que eles pagariam futuramente. Então, na verdade, como eu disse hoje para a Elaine na hora que eu liguei, o ideal é consultar o Dr. Paulo, né, que ele sabe, tem mais experiência nessa área, e ver, de repente, não é nem necessário mexer na lei atual complementar, e sim uma lei apartada, específica para esse fato, e durante a pandemia, né, uma lei que vai ter um prazo de validade. Então, senhor presidente, eu solicito vista nesse projeto para que dê tempo, aí, caso o executivo queira corrigir, né, aí o erro aí por parte aí técnica aí, dê tempo, se ele quiser, que faça a correção. Então, eu solicito vista desse projeto, senhor presidente. Está em discussão pedido de vista ao projeto complementar número 9, 2020. Em discussão. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade o pedido de vista ao projeto número 9, 2020. Com a ausência do vereador Douglas Français Cardelato. Portanto, declaro prejudicada a emenda número 01/2020 ao projeto de lei complementar número 9/2020. E se o projeto voltar à pauta, a emenda vai voltar juntamente com o projeto. Coloco em única discussão e votação o projeto de lei legislativo número 18/2020. Reconhece a prática de atividade física como essencial para a população. Em discussão. Faz uso da palavra o vereador Juarez. Senhor presidente, nobres colegas e demais, boa noite mais uma vez. O teor aqui do projeto diz: reconhece a prática de atividade física como exercício físico como essenciais. É brincadeira que precisa até fazer uma lei para reconhecer a atividade física como essenciais, porque a atividade física é recomendada por médicos, né? Inclusive, eu tenho uma questão de baixa imunidade, e um dos médicos, e até pessoas inteiradas no assunto, fala que a questão não é só vitamina, é exercício. No mínimo, caminhada. No mínimo, caminhada. Então, eu acho uma brincadeira do senhor governador quando mandou fechar as academias. Eu falo brincadeira porque ele brincou com a cara da sociedade quando ele proibiu
o Estado de São Paulo todinho de fechar as academias, prejudicando donos de academia, professores e alunos e pacientes que precisavam da academia, e ele abre uma academia, inaugura uma academia de primeiro grau, luxo, dentro do palácio. E ainda faz um vídeo de máscara, dizendo que tem que fazer o exercício sem aglomeração. Por que não colocou isso para a academia? Por que não colocou? É a mesma coisa que o da educação, agora pede para a Câmara, para o município, para o prefeito, resolver se vai voltar ou não. Por que não mandou para nós, para opinar se fecha ou não fecha também os comércios, a academia da nossa cidade? Então, é brincadeira. A gente precisa fazer um projeto de lei para reconhecer algo que é fato. É algo que a medicina, como diz o nobre colega, o Rory, que diz que não podemos debater de frente com a ciência, com a medicina, que é criada para o benefício da saúde da população, né? Então, se os médicos recomenda o exercício, por que, então, não é considerado como essencial? E eu falo mais, a academia ela é essencial por vários motivos. Primeiro, saúde, exercício. Segundo, tirou da minha boca, né? Mente, né? Quem faz academia, eu fiz pouco, né? Mas o pouco que eu fiz deu para relaxa a mente, o corpo e tudo. E terceiro, essencial, por quê? O pão de cada dia que quem trabalha. Quantos que ficaram aí 5 meses com a academia fechada? Não estou falando só de Pirangeiro, estou falando do Estado. Do Estado. Claro que alguma cidade aí o prefeito peitou e não fechou. Mas os que fecharam, ficaram 5 meses pagando aluguel, água, luz e IPTU, porque isso não parou de chegar. E alguns que têm funcionário ainda têm que manter o salário do funcionário. Manter o salário do funcionário. Então, gente, quando chegou esse projeto até num grupo, né, o Fábio e eu chegamos com esse projeto com a Elaine, numa terça-feira, pedimos para... E todos os vereadores assinaram, porque entenderam que é essencial realmente a prática de exercício, e falando na linguagem clara, a academia é essencial, sim. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Faz uso da palavra o vereador Fábio. Senhor presidente, nobres colegas, visitantes, internautas, realmente, como o vereador Juarez disse, nós, vereadores, muita gente acha que a gente tem a detenção de conhecer tudo e saber tudo, mas não sabemos. Então, esse projeto de lei veio através de um grupo, sim, postado por um profissional da educação física, e em socorro a eles, nós estamos tendo que fazer um negócio que, como ele disse aqui, reconhecer o que é evidente é uma coisa até constrangedora para o próprio profissional isso, mas foi uma forma que a gente viu no Legislativo poder ajudar o nosso munícipe, que precisa trabalhar, precisa pagar a conta, precisa ter o seu sustento, e não é esse só que precisa pagar a conta. A minha esposa, depois do AVC, ela precisa pelo menos 2 vezes por semana, uma atividade, porque senão ela volta a atrofiar. E dessa mesma forma, todas as pessoas que precisam de um exercício físico, que às vezes eu conheço pessoas de meia idade aí, que o único exercício físico que ela faz é 1 hora na academia, com a supervisão de um profissional desse, ajuda ela na atividade física e na atividade mental, como eles falaram. A pessoa que faz uma cirurgia e precisa do profissional desse profissional para ajudar ela na recuperação. A pessoa que tem dor crônica de coluna precisa de tudo isso. Então, assim, se a gente for enumerar aqui N fatores a qual esses profissionais e as pessoas precisam deles. Então, a gente decidiu fazer essa lei nesse momento.
E foi um momento que assim também chegou para nós a faixa amarela, onde já libera isso tudo. E aí, assim, vai continuar a lei, vai tirar a lei, vai fazer o quê? Gente, como a gente discutiu agora há pouco ainda na questão da educação, a pandemia ainda está aí, continua, então toda a precaução é favorável. E deixar de fazer a lei agora, minha opinião, gente, seria um retrocesso. Por quê? Porque daqui 15 dias, voltamos para a faixa amarela, os profissionais vão voltar a parar de novo, porque não são reconhecidos. A nossa atitude não foi para menosprezar ou tirar o mérito de bons profissionais que a nossa cidade possui, mas sim a atitude de ajudá-los a voltar a ganhar o seu sustento e também ajudar quem precisa dessas academias, desses profissionais. Tem muitos que estão indo em casa, fazendo em casa, trabalhando em casa, mas às vezes não é a mesma coisa, porque dentro da academia você tem o equipamento, tem tudo ali está dentro do que ele necessita, do profissional necessita do equipamento. Então, pedimos o apoio de todos assinaram, a ideia partiu sim de um profissional, mas eu acredito que foi unânime aqui. Por quê? Porque todos entendem que todo mundo tem que ganhar o seu pão de cada dia para sustentar, para viver e para manter o seu trabalho. Então, eu sou favorável à lei, já assinei, já fizemos, e acho importantíssimo que ela continue, mesmo porque a lei vai vigorar só em questões de pandemia. Ela vai regulamentar essa situação do profissional, do educador físico, das academias, em momento de pandemia. Tirando isso, ele volta ao normal, volta às leis normais que tem, com decreto presidencial, com leis que vigoram desde a Constituição e tudo mais, reconhecendo a prática de atividade física. É só, senhor presidente. Continue a discussão. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Coloco em única discussão e votação a emenda número 1/2020 ao projeto legislativo número 18/2020. Em discussão. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Informo que a palavra está livre. Faz uso da palavra o vereador Fábio. Senhor presidente, eu gostaria de deixar registrado aqui que a nossa Casa de Leis se prontificou e colocou as luzes verdes em sua frente em homenagem ao Setembro Verde. Esse mês vivemos 2 campanhas importantíssimas, que é o Setembro Verde, que é a inclusão social, né? E o Setembro Verde, o Setembro Amarelo, que fala sobre o suicídio. Inclusive, nós tivemos um palestrante que veio aqui falar sobre o suicídio, onde nós temos afixado na Câmara o número 188, que é sempre bom frisar, onde são voluntários, são psicólogos e pessoas voluntárias que podem aconselhar e ajudar todas as pessoas que têm esse desejo em sua mente. Isso é uma doença, todo mundo conhece, sabe o que é uma depressão. O mundo vem passando por isso, e acredito que agora, devido à pandemia, venha a piorar, porque muita gente vai estar, como a gente acabou de discutir aqui há pouco também, em dificuldade financeira, em tudo mais. Então, vamos deixar frisado aqui, senhor presidente, é o número 188, para que quem precisa de ajuda pode ligar. Esse número é 24 horas, na palestra que eu participei, eu não me recordo o nome da palestrante, mas é de Rio Preto, é uma equipe, é uma associação que faz esse trabalho voluntário e recebe essas ligações 24 horas, de celular, de fixo, e eles orientam para tirar a pessoa do momento de crise e salvam vidas. Isso é importante, são 2 campanhas importantíssimas, que a Setembro Verde vem da Federação das APAES e junto com as APAES todas, fazem esse trabalho
maravilhoso do Setembro Verde. Inclusive, nós temos uma lei municipal para isso. A vereadora Fátima e o vereador Douglas realizou a lei, pedindo que nossos prédios públicos fiquem verde nessa época do ano. Então, é louvável, são duas campanhas importantíssimas. Obrigado, senhor presidente. A palavra continua livre. Faz uso da palavra a vereadora Fátima. Senhor presidente, vereadores, senhora vereadora, visitantes, internautas e funcionários. Eu queria deixar registrado aqui a minha alegria de estar de volta a essa casa, porque eu deixei de comparecer às sessões porque eu estava sobre o decreto, sobre um ato da presidência, por causa da pandemia, porque eu sou grupo de risco, eu estou em tratamento de um câncer, e eu tenho diabetes, hipertensão, então eu sou grupo de risco, alto risco, porque eu tomo quimioterapia todos os dias. E hoje eu tive a notícia que eu poderia voltar à sessão. Eu fiquei muito feliz, porque para mim, eu creio que para todos esse ano foi um ano muito difícil. É um ano que vai ficar marcado na vida de todo mundo. Mas na minha vida, ele foi pior, porque o meu marido descobriu um câncer em novembro do ano passado. E nós começamos a travar uma batalha contra o câncer, que não foi brincadeira. O câncer dele foi nos ossos, afetou todo o osso do corpo dele inteirinho. E, principalmente, os órgãos vitais. Pulmão, fígado, intestino, baço, tudo. E ainda para terminar, quando ele já estava no paliativo, já fazia um mês, internado no paliativo, eu tive que me mudar para o paliativo em Barretos para cuidar dele, porque durante todo esse período eu me dediquei 24 horas a cuidar do meu marido. Cuidei dele, não deixei que ninguém cuidasse, porque eu quis cuidar dele. Eu dava banho, eu dava comida, eu trocava, mesmo com a minha limitação, com a minha deficiência, eu cuidei. Em setembro, agora, dia 25, vai fazer um ano que eu tive o 4º AVC e eu perdi minha vista direita. E eu tive que, imediatamente, em novembro, começar a dirigir nas estradas, porque eu precisava levar ele para Barretos 4 vezes por semana. Eu saía daqui 4 horas da manhã e tinha dia que era 9 horas da noite, eu não tinha chegado ainda. E, para mim, foi um período muito difícil. E aí, no fim, ainda quando ele estava no paliativo, com todos os cuidados, não ia visita, não ia nada, nenhum parente foi visitar meu marido, porque não podia, estava, além de estar no paliativo, estava isolado também, para cuidados, para evitar de pegar a pandemia que estava no começo. E mesmo assim, no final da vida dele, o médico já tinha avisado eu e meu filho que ele só tinha poucos dias de vida, que a gente se preparava, porque ele estava lúcido, mas ele tinha poucos dias de vida. E ainda, no finalzinho da vida dele, já com tudo isso, o médico já tinha avisado que ele estava já no fim da vida dele, ele ainda contraiu a doença do Covid. E o Covid acabou de matar meu marido. Então, foi um ano muito difícil. Eu sei o que é um Covid. Eu sei o que é uma família sofrer por isso. Eu sei o que é você enterrar um marido sem se despedir. Eu sei o trauma que vai ficar na minha cabeça para o resto da minha vida. Eu sei o que é você não falar tchau para quem você amou durante 40 anos. Eu sei o quanto é difícil você ver aquele caixão sendo enterrado e você não pode se despedir da pessoa.
e eu ainda tive que reconhecer o corpo. Além de tudo, ainda precisei de longe reconhecer o corpo do meu marido dentro de um saco. Nem uma cueca ele não pôde colocar. Foi enterrado, embrulhado num pano. Então, é muito difícil. O trauma que eu vou ficar daquele hospital paliativo, que eu nunca tinha vivido aquilo na minha vida. Eu perdi meu pai, perdi minha mãe com câncer, eu estou em tratamento de um câncer faz 8 anos, mas eu nunca tinha vivido diretamente com isso o que é um paliativo. Se vocês não sabem o que é o corredor da morte. É terrível. Não há psicológico que aguenta. E ainda depois, para terminar, ainda eu tive que passar por essa humilhação. E muita gente ainda criticou nós e foi malhado porque falou que a gente não publicou no Facebook. Como que eu ia publicar com a dor que eu estava sentindo? Todo mundo sabia, não precisava de publicar. Malharam, falaram um monte. Minha casa só faltou ser apedrejada, com todo o sofrimento que eu estava passando. Porque as pessoas não entenderam. Só foram entender, e várias pessoas que apontaram o dedo para mim, depois passaram o mesmo problema que eu. E aí foram entender, aí me ligaram para mim e falaram, agora eu estou entendendo o que é que você passou. Então, a pessoa só entende quando passa. Então, eu fiquei muito feliz de estar de volta, de poder estar aqui, porque eu sou vereadora faz 12 anos, e eu estava com medo de não poder, falei várias vezes para a secretária Elaine, várias vezes para o pastor, para a Bila, que eu tinha medo de terminar o meu mandato sem poder vir até aqui. Porque eu acho que um vereador ele tem que cumprir com a sua obrigação, a gente ganha para estar aqui, a gente recebe para estar aqui, e eu estava me sentindo muito mal de ficar na minha casa. Então, fiquei muito feliz de poder estar de volta, terminar o meu mandato aqui dentro. Não sou candidata à reeleição, mas eu quero terminar o meu mandato aqui, se Deus quiser. Então, eu agradeço muito pelo ato que o senhor revogou e por eu estar presente, por ter terminado meu mandato aqui dentro. Muito obrigada. Vereadora Fátima, nós só fizemos o ato, até agora afastando a senhora, foi para justamente proteger a saúde da senhora, com certeza. E assim que mudou para a fase amarela, o primeiro ato que nós fizemos foi trazer a senhora de volta. Certo? A palavra continua livre. Eu quero parabenizar a vereadora Ângela Maria Busnardo, a Bila, que comemora seu aniversário no próximo dia 23. Os parabéns, saúde, Deus continue abençoando a senhora. A senhora já é abençoada. Certo? Eu fiz um ato, tá certo? Qual a dona Fátima retornou, mas nós tivemos que limitar bastante o uso da Câmara, tá certo? Então, peço que todos leiam com calma, analisem bem e procurem não contrariar, tá certo? Porque vamos proteger a saúde, vamos dar o exemplo, né? Mas nós temos que dar o exemplo. Convoco os senhores vereadores para a 10ª sessão extraordinária a realizar-se logo após o término desta sessão ordinária, para discussão e votação das seguintes matérias. Projeto de Lei número 31 e 32 de 2020. Nada mais havendo a tratar, comunico que a próxima sessão ordinária será no dia 22 de setembro de 2020, às 20 horas. Agradeço a presença de todos. Dou por encerrada a 13ª sessão ordinária de 8 de setembro de 2020. Boa noite a todos e bom retorno aos seus lares. Eu vou ficar sem orelha hoje.
Solicito que o primeiro secretário faça a verificação do quórum. Presentes os vereadores Ângela Maria Busnardo, Juarez Eduardo Ribeiro, Roque Donizete Câmara, Fábio Collor de Lima, Sidnei Osmo Vidotti, Maria de Fátima Lanfredo dos Santos, Rorivaldo Otávio das Chagas e Luiz Carlos de Moraes Júnior. Ausente o vereador Douglas França Aires Escardelato, conforme o ato número 18 da presidência. Portanto, havendo o número legal, declaro aberta a 13ª sessão extraordinária deste dia 8 de setembro de 2020. Invocando a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Convido os senhores vereadores a ficarem por um minuto de pé. De novo. Anuncio as matérias que farão parte da ordem do dia. Única discussão e votação. Requerimento de urgência especial número 15/2020, projeto de lei número 31 e 32/2020. Solicito ao senhor secretário, vereador Luiz Carlos de Moraes Júnior, que proceda à leitura das matérias. Requerimento de urgência especial número... Faz uso da palavra, vereador Fábio. Senhor presidente, eu solicito que seja dispensada a leitura dos projetos de lei 31 e 32, pois já foram lidos em sessão anterior. Em discussão, o pedido verbal do vereador Fábio. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Solicito pelo primeiro secretário para que leia o restante das matérias. Requerimento de urgência especial número 15/2020. A Câmara Municipal de Pirangi, Estado de São Paulo, uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 180, parágrafo 6º, inciso 2º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Pirangi, requer que seja concedido regime de urgência especial aos seguintes projetos de lei. Projeto de lei número 31/2020, de 21 de agosto de 2020, que dá nova redação ao artigo 1º da Lei 2757, de 16 de agosto de 2020, que dispõe sobre aquisição de imóvel por doação, que especifica. Projeto de lei número 32/2020, de 26 de agosto de 2020, que altera a PPA e LDO para o exercício de 2020 e dá outras providências. Justifica-se tal pedido pelo fato de que, se os projetos relacionados acima não forem apreciados em regime de urgência especial, poderá atrapalhar o andamento dos trabalhos da administração pública. Sala das Sessões, Valdomiro Ernesto Santa Maria, Pirangi, 8 de setembro de 2020, Sidnei Osmo Vidotti, presidente, Fábio Collor de Lima, vice-presidente, Luiz Carlos Moraes Júnior, primeiro secretário, e Rorivaldo Otávio das Chagas, segundo secretário. Parecer favorável ao projeto de lei número 31 da Comissão de Constituição e Justiça e também favorável ao parecer da Comissão de Economia, Planejamento, Orçamento e Finanças ao projeto número 31, aquisição do imóvel por doação. Parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao projeto de lei que altera a PPA-LDO da merenda. E também parecer favorável da Comissão de Economia, Planejamento, Orçamento e Finanças. Terminado, senhor presidente. Terminada a leitura das matérias, coloco em única discussão e votação o requerimento de urgência especial número 15/2020. Em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Coloco em única discussão e votação o projeto de lei número 31/2020, que altera a lei número 2757, que se refere à aquisição de imóveis por doação. Em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Coloco em única discussão e votação o projeto de lei número 32/2020, que abre um crédito adicional especial no valor de R$ 33.000 e suplementação de crédito no valor de R$ 93.000 para aquisição de gêneros alimentícios para distribuição de kit alimentos. Em discussão.
Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários querem se manifestar. Aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a 13ª sessão extraordinária deste 8 de setembro de 2020. Uma boa noite a todos e bom retorno aos seus lares.